partir desse momento, nós retornamos ao estudo do Talmud Bavli. O Daf é o 6a do Tratado de Brachot. Nós havíamos terminado o Daf anterior com um ensinamento que tinha iniciado em nome de Abba Binyamin. O Abba Binyamin estava falando que se duas pessoas entram numa sinagoga, e as sinagogas naquele período, em geral, eram fora da cidade, e aí uma pessoa começasse a rezar naquela sinagoga, mas o outro começou depois por qualquer razão. E por ter terminado antes, começado antes, o indivíduo terminou antes. E tendo terminado antes a reza, ele, no caso do exemplo dele, teria ido embora e deixado o colega sozinho. Ele disse que se isso é feito, a sua reza é lhe jogada em face. Um eufemismo para ele rezou em vão. A reza não serviu para nada. E aí ele disse que isso seria baseado numa interpretação que ele faz do texto do Iov 18:4, onde o Iov disse que é jogado em sua face, né? Você acha mesmo que o mundo vai mudar por tua causa? Então, aquela expressão que na verdade o Iov está falando de outra coisa, o Abba Binyamin usa como eufemismo para essa pessoa que, por qualquer razão, deixou o colega sozinho na hora de concluir sua. Muito bem, isso é o que nós havíamos dito. Daí o Abba Binyamin prossegue, dizendo que não é só isso, mas essa mesma pessoa que fez isso ainda faz a divina presença ser retirada de Israel. Como está dito, e aí ele cita um texto, porque naquela mesma rocha, naquele mesmo verso fala, a rocha será movida do seu lugar. E aí ele diz, rocha, quando aparece num texto de escrituras, não é outra coisa, senão uma referência ao divino, como está dito. Aí ele cita a Torá, para usar esse exemplo, que é Devarim 32, que fala, a rocha que te fez nascer. A rocha que te fez nascer, vocês não prestaram atenção, vocês esqueceram o Elohim. Então, o último Daf, o Daf 5b, tinha terminado com a pergunta, mas e se ele esperar? Então, esse sexto Daf é a continuação daquela conversa, ainda, portanto, discutindo o que o Abba Binyamin tinha dito. Então, nós vimos que é muito ruim você começar a fazer um serviço religioso acompanhando uma outra pessoa e depois você sair, porque, você tem coisas mais importantes para fazer. E este momento, o momento ritual, ou a própria ideia de que os rabinos pensavam a religião, é justamente para você abrir mão disso, de achar que o mundo gira em torno dos seus objetivos. Não é? Então aí o cara que esperou se pergunta, e a recompensa? E o motivo de se perguntar, e a recompensa, nós também já falamos. Quando o Yetzer Hará, o ego humano, projeta uma visão de mundo para alguém, essa visão de mundo é utilitária. Todas as relações do Yetzer Hará, portanto da mente humana, identificada com ideias e opiniões, é utilitária. Tudo serve para algum tipo de finalidade, incluindo
a ideia que a pessoa tiver do divino. O divino não é o divino por uma questão da pessoa admitir o entendimento desta ideia. Para a pessoa utilitária, o divino serve para alguma coisa, ou deve servir para alguma coisa. Do mesmo modo, amigos, do mesmo modo, parentes, do mesmo modo, qualquer coisa. As suas relações sempre serão pautadas no utilitarismo. Para que me serve? Então, sendo assim, faz sentido falar como é esta pessoa que está sendo educada, a pessoa que abandona o outro. Então, se fala com esta pessoa em termos de recompensa e punição, porque são a maioria. Então, se falou de punição, agora se fala de recompensa. Amar Rabi Yosef Rabi Hanina, Zoche lebrachot alelo, sheneemar, Lu Hikshavta lemitzvotav, Veihi Hanahar Shlomcha, Vetzidkatcha kegale hayam, Veihi Chachol Zaracha, Vetzetzaei Meicha Vechadome. Então, sobre a tal ideia de recompensa, o Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, disse, então aqui estava falando de quem? Daquele que espera na sinagoga por outra pessoa terminar sua reza. Tem o mérito das seguintes bênçãos, como foi dito. Então somente preste atenção às minhas mitzvot. Então, sua paz fluirá como um rio, e sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes serão tão numerosos quanto a areia, sua prole tão incontável quanto os grãos. O verso continua, ele só cita essa parte, mas o verso continua. Seus nomes jamais serão eliminados ou destruídos da minha presença. Ele fez uma citação de Ishaiah 48, 18 e 19. Então, a explicação desse trecho se baseia, novamente, na semelhança etimológica entre o termo mitzvah, que é o termo do qual estamos pensando, e o termo tzevet, que quer dizer grupo, sobre o assunto do Abba Binyamin. Se a pessoa, então, nessa ideia, faz companhia a outro, e não o deixa sozinho depois de terminar sua reza, todas as bênçãos se cumprem nele. Esse é um comentário da obra do Talmidei Rabbeinu Yonah. O que fica claro aqui? Que segundo o Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, essa pessoa que está tentando ganhar alguma coisa, já ganha só pelo fato de ter se importado com outra pessoa, o que parece não ser a prática. Então é por isso que ele considera como bênção um verso que na verdade não está exatamente abençoando. O verso está dizendo, tão somente preste atenção às minhas mitzvot. O verso está advertindo sobre o que é importante se fazer. Então o verso está dizendo que é importante prestar atenção. Mitzvot, portanto, não são ideologias com as quais eu me visto para mostrar para os outros que eu tenho tais ideologias. Mitzvot devem ser foco de atenção. E como nós já sabemos, a atenção gera um outro resultado. A atenção parte da Neshama, diga-se de passagem. Logo, prestar atenção faz a paz fluir. E neste caso, o profeta está indo além para dizer que isso é uma coisa abundante. Flui como um rio. Mas como um rio flui? Continuamente. Então a paz flui continuamente, ininterruptamente. E sua retidão, que é associada diretamente a Neshama, como as ondas do mar. Diferente do rio. Rio flui no mesmo sentido continuamente. Ondas do mar vão e voltam. Então por que a retidão é diferente da paz? Porque na questão do conceito retidão, não diz respeito a nada que você faz, mas isto é um atributo da própria Neshama, portanto da própria consciência.
A consciência é reta, a consciência é justa, sempre e invariavelmente. A paz também lhe pertence, é sua característica própria. Porém, depende do teu grau de consciência manifestar ou não estas qualidades. E quanto maior a tua consciência, natural será a tua retidão. E quando não, não. Então, como esta consciência pode variar, a retidão, que depende de você estar consciente, é como as ondas do mar. Pode, no momento, você estar mais lúcido, e no momento de insanidade é como a onda quando ela se recolhe, ou quando a maré, quando baixa. Agora, a paz é diferente. A paz gerada da atenção flui continuamente. E aí, quando o profeta continua a linguagem, ele imita o que a Torá diz. Seus descendentes, para mostrar que as promessas da Torá, os conceitos da Torá, são conceitos deste mundo. A Torá não é um livro que promete para aquele que o estuda que vai ter poderes mágicos ou vai morar num lugar fictício, né? No suposto céu, seja lá onde isso seja. Né? Mas a Torá diz, não, você verá teu descendente, tua prole será numerosa. Porém, também isso tem um aspecto simbólico. Já falamos do caso de Abraão, que recebeu esta exata promessa do divino, mas fisicamente não viu nada disso. Ele teve um único filho. Né? E deu. Né? E o outro não era exatamente daquela esposa, tal, é filho também, mas enfim, está ali paralelo, então podemos aí contar 2, isso com certeza não é numeroso como areia, e nem como estrela, e nem como nada disso. Nem se contasse neto e bisneto, também não ia dar nada disso. Então ele não viu nada disso fisicamente. Porém, suas ações, sua conduta se multiplicou em várias pessoas. Sua presença trouxe consciência para muitas outras pessoas. Né? Então ele trouxe consciência para muita gente. Então o texto da Bíblia hebraica vai falar do Abraão, que ele veio com as nefashot, né? Com aquelas vidas que ele trouxe de Haram. Por quê? Vida, porque a nefesh é enfatizado, o conceito de uma vida, porque o inconsciente é como se estivesse morto, né? Na linguagem profética da Bíblia hebraica. E a pessoa consciente, a pessoa lúcida, essa é que está viva. Então, ele trouxe aquelas vidas, né? Ele trouxe aquelas pessoas de volta para a vida. E aí sim os descendentes serão numerosos nesse sentido. E, é claro, isso tem uma direta relação com o divino. Então, por isso que o profeta conclui seus nomes, que é a maneira, o eufemismo profético para a relação da pessoa com o divino lhe conhece pelo nome, isso se refere a Neshama, e não o nome que a sua mãe te deu, ou a sua narrativa social, nada disso, mas a sua Neshama de fato, seu nome de fato, sua essência, portanto, jamais serão eliminados ou destruídos da minha presença. Por quê? Porque é o divino que é a presença, no caso, que perpetua qualquer outro tipo de presença. Então, isso já é uma coisa de nível profético. Então, a tal recompensa, diz o Rabino Yossi, não é pouca coisa. Muito bem, aí a Guemará prossegue. Tania, Abba Binyamin Omer, Ilmale nitna reshut le'aim lirot, en kol briya yechola la'amod mipnei amazikim. Então, como estamos lidando com o ensino do Abba Binyamin, vocês já sabem do costume do Talmud de elencar tudo que um mesmo Rat tenha dito, né, que foi lembrado naquele momento em que o nome dele foi mencionado. Então, um outro ensino dele foi lembrado. Foi ensinado no Baraita, que o Rabino Abba Binyamin disse, se ao olho fosse dado permissão para ver, nenhuma criatura seria capaz de suportar ver os mazikim. Então nós voltamos à tona com aquele tema dos mazikim, que nós havíamos trabalhado em aulas anteriores e procurado analisar
as evidências características que foram dadas pelos sábios a respeito deste conceito dos daninhos, causadores de doenças, aquilo que causava deterioração de itens e etc. E o Abba Binyamin compartilha uma concepção dele a respeito, mais uma dica a respeito desses temas. Ele diz que essas coisas responsáveis pelas doenças, essas coisas invisíveis, que nós não sabemos o que isso é, na época dele, essas coisas são numerosas demais. Não são coisas assim, pontualmente, um aqui, outro ali. Não, são muito numerosos. E aí, essa proposta do Abba Binyamin nos deixa curioso. Então, nos deixaria com a pergunta, mas quão numerosos são? Do que nós estamos falando? A ponto de ele perder um baraita com isso e dizer, olha, é muito importante saber disso. Então, ficou essa pergunta. Daí vem o Abaye para solucionar. Amar Abaye, inhu nefishei minan, vekaim alai kikislag liugya. Similarmente, o Rabino Abaye, complementando ele, falou, eles são mais numerosos do que nós, os seres humanos. E estão sobre nós como um monte de terra está ao redor de um poço que foi cavado. Então, o Abaye, investigando com o Abba Binyamin, o que ele quis dizer com isso de que se o olho fosse dado permissão, mas muito quanto? Então ele fala, muito no sentido assim, imagina você cavando um poço, você faz isso o tempo todo aí, as pessoas do período, né? Então, não fica aquele montão de terra, você não fica todo coberto de terra, você não é assim? É. Então, os mazikim, do que ele está falando, eles são como aquele monte de terra. E a pessoa, então, já faz uma analogia muito interessante, porque se você pegar um poço e cavar numa determinada profundidade e depois tentar tampar com a terra que você tirou, já não cabe mais. Né? Porque a terra, no seu estado que ela está meio comprimida. Né? E aí, quando você cava, ela solta. E aí você não consegue, com a mesma quantidade, senão, não sem muito esforço, tampar o poço com a mesma terra que você colocou. Porque ficam espaços que você não consegue depois preencher. Então a impressão que fica é que aquele monte é muito maior do que o que estava dentro do buraco. Então, da mesma forma, são os mazikim, eles são muito, nos cobrem inteiros. Então veja, nós falamos que essas observações e elucubrações são importantes para nós, porque como essa expressão mazikim é traduzida popularmente como demônio, você vê por estas observações, vê que eu quero dizer entende, né? Que é um jeito esquisito de falar de demônio. Né? Demônio que tem filhote é um jeito esquisito. Demônio, com certeza não é o demônio do jeito que nós usamos no Ocidente, já que no Ocidente se pensa o conceito de acordo com a mitologia do cristianismo. E essa mitologia aqui é a mitologia babilônica. Então você vê que elas não se conversam. Portanto, é por isso que eu não concordo em traduzir o daninho, né, o mazikim, como demônio. Porque você, na verdade, mais atrapalha do que ajuda a entender a concepção. Mesmo que você queira forçar uma visão mistificadora, o que não é o nosso caso, já que nós não lemos textos com olhar mistificador. E aí, a Gemara prossegue com mais uma observação para complementar. Amar Rav Huna, Kol chad vechad minan, alfa mismaalei urevavta miyaminei. O Rav Huna disse, cada um de nós tem milhares de mazikim, ele está falando, à esquerda e 10.000 à direita, como foi aludido no Terrilim 91.7, portanto. Então veja, quando o Terrilim fala 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, o texto está falando de mazikim. Então mais uma coisa interessante, porque esse texto é usado pelas pessoas como se fosse uma alusão a o divino vai resolver meus problemas, o divino vai fazer as mágicas dele para cuidar de mim como se fosse meu pai ou minha mãe. Né?
E os sábios viam, não, aquele texto, quer dizer, que eufemismo é esse de 1000 à minha direita, 10.000? Entendeu? Exército até que não pode ser. Né? O que é? Inimigo? Será que a pessoa... Se você tem tanto inimigo, acho que o problema é você, né? A gente tem uma ou outra pessoa que não gosta de nós, né? Isso acontece, mas você ter 10.000 e 1.000, acho que o problema acaba sendo a própria pessoa nesse caso. Né? Então, não. Então, os sábios dizem, não, o Rav Huna falou, não, isso aí se refere a Mazik. Conectando, portanto, o que o Abaye explicou do ensino do Abba Binyamin. Então, estas evidências, dentre muitas outras que nós lidamos, mostram para nós que Mazik não é demônio mesmo, mas como os rabinos viam o que hoje nós chamaríamos desses agentes invisíveis, o causador da pandemia. Vírus, bactérias, fungos e todos esses micro-organismos. E aí vem mais uma evidência de que esta teria sido a visão deles, embora eles estivessem absolutamente inconscientes de que seria isso mesmo, porque eles não tinham como saber dessas coisas. Mas mais uma evidência. Amarava. Hai durka dhave bchala. Menayech yichavei. Hanei berchei de shalchi menayechu. Harei manei de rabanam davlu. Mechufia didchu. Hanei karaei keminafkan menayechu. Então, em resumo, o Rava disse, a multidão na festa de Kaula, as reuniões para estudo de Torá durante os meses de Elu e Adar que eram feitos na Babilônia Antiga, uma das festas judaicas tradicionais que foi abandonada eventualmente, é dos Mazikim. Aqueles cujos joelhos estão fatigados, é dos Mazikim. E aquelas vestimentas dos sábios que se gastam, né, devido à fricção, com os Mazikim. E aqueles cujos pés doem, isto é por causa dos Mazikim. Então, o Rava elencou uma porção de tradições que ele escutou em que os antigos sábios, tentando entender o que estava acontecendo no mundo, atribuíam coisas específicas aos Mazikim. Uma das coisas que era atribuída aos Mazikim era algo que acontecia na celebração de Kala. Então, na antiga tradição babilônica, Kala era uma reunião dos sábios, que acontecia 2 vezes por ano, em Adar e em Elul. Portanto, nesse mês que nós estamos agora. E a ideia era os sábios fazerem nesse dia o que eles faziam o ano inteiro, só que nesse dia na presença de todo mundo, para todo mundo ver como era feita a discussão dos sábios, como era feito o estudo. E aí milhares de pessoas iam nesse Yar Heihala, e era uma ocasião para você ali, enfim, prestar suas homenagens para a Torá como se fosse. Por que é que ele diz que essa celebração era dos Mazikim? Porque quando você aglomera um monte de pessoas, uma das consequências naturais disso é que se alguém tiver com uma doença infecciosa, ele vai transmitir isso para as outras pessoas. É o que estão tentando explicar agora na pandemia, né? Para uma série de descerebrados que não entende esse conceito básico. Né? Não interessa se a enfermidade em questão não me é daninha, particularmente por alguma condição de saúde, digamos assim, boa, que eu particularmente tenha. É minha obrigação como cidadão também me preocupar com você. Eu posso até ter uma imunidade que não seja afetada, mas você não tem. Ou eu não tenho como saber se você tem ou se você não tem. Então eu preciso me precaver para que você não seja prejudicado pela minha irresponsabilidade. Então, os sábios notavam que quando eles faziam a celebração, resultava em pessoas adoecendo, não é? Mesmo que temporariamente ou alguma coisa dessa natureza. Então eles atribuíam isso a esse agente invisível que faz as pessoas ficarem doentes, o Mazik. Então a multidão, né, é uma questão disso. E aí eles começavam a também elencar outros exemplos que eles não sabiam a origem dos problemas, pessoas aparentemente estavam ok,
né? Pessoas cujos joelhos estão fatigados, por alguma razão a pessoa está com uma fadiga no joelho, ela não sabe o que que é, não tem causa externa, não tem mancha, não tem nada, só tem isso. Então eles achavam que era alguma coisa invisível, alguma coisa que eu não consigo determinar que está causando isso. Mazikin. Né? E aí eles notaram que o efeito dos Mazikin não era só um efeito no corpo, mas era um efeito também que era observável em tecidos. Né? Por quê? Porque fungos, mofo, tudo isso, quando se aglomera aos milhões, dá para enxergar. Né? Quando você faz cultivo de bactéria em laboratório, a bactéria individualmente é absolutamente invisível para nós. Mas quando elas se unem aos milhões, você vê a mancha, você consegue enxergar o bicho, por assim dizer. Não é? E da mesma forma, eles falavam, devido à fricção, você vê as roupas se desgastando, isso é os Mazikin que fazem isso. E causam dor nos pés também. Né? Também por causa dos Mazikin. Então, sem saber diretamente, eles estavam apontando para esses conceitos que hoje são por nós bastante conhecidos. Porém, naquela época, isso não era claro. Eles não sabiam que era vírus, bactéria, fungos, nada disso daí. Eles simplesmente estavam suspeitando de coisas. E nessa de suspeitar, eles começaram a investigar lá na Babilônia se alguém tinha algum tipo de tradição sobre isso. E, é claro, na Babilônia não tinha nenhum tipo de informação interessante sobre isso. Mas tinham muitas lendas. E os sábios não tinham opção a não ser investigar tudo que eles podiam, no máximo que eles pudessem. Então, eles receberam uma lenda de lá sobre a pessoa ver, porque esse assunto chamou muita atenção, aparentemente. Não é? A pessoa, poxa, Mazikin, existem milhões de pequenos seres, ou seres invisíveis, provavelmente eles pensavam, eles não sabiam o tamanho, né? E que nos fazem tudo isso. Eu queria ver isso. Por quê? Porque essa ânsia dos sábios eu acho que serve como lição. Você recebe uma informação, em vez de você falar amém para a informação, eles procuravam saber mais. Eu acho que a humanidade, com o passar do tempo, perdeu essa curiosidade que os rabinos tinham. Eles eram todos adultos, né, todos senhores, muitos deles, não todos, mas eles eram como crianças, extremamente curiosos. Eu preciso saber mais disso. Se todo mundo fosse assim em relação à física, química, história, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Então, nessa ânsia de querer saber de qualquer jeito, olha só o que eles arrumaram para a cabeça. Haimaeda veile midá lehulatei kitma nechila venadar apurei uvetzafra chazei kikarei de tarnegola. Haimanda veile machazinchu laitei shlita de shulnarta ukamta bat ukamta Bukhrata bat bukhrata, veklilei benura, veshichakei lemilei einei mina, vechaveleu, velishdain beguvta de farzela, lechatamei begushpanka de vazela, dilma de gbei minai velachton pumei ki echid la litazak. Rav Bibi Barabaye Avadachi Chazá veit Chazak Baura Banam Rachamei Melei Veitasei. Então, quem ver os Mazikin, quem quer ver os Mazikin, na verdade, inclusive ficou uma parte aqui não traduzida, mas eu vou traduzir diretamente, que diz o seguinte: quem quer ver os Mazikin tem que colocar cinzas, portanto, bem finas, né, as cinzas são, né, ao redor da sua cama. E veja, olha a que ponto eles chegaram. Não, eu vou te mostrar que tem Mazikin mesmo. Pega cinzas e coloca ao redor da sua cama. Você imagina isso, né? O cara queimando madeira, um maior trabalho, junta um montão de cinzas. Agora vamos lá do lado da cama da pessoa. Agora dorme lá, deita lá. Aí bota cinza em volta. Olha só, investigação criminal, né? E aí, de manhã, o que você vai ver? Segundo eles, você ia ver pegadas como pés de galinha. E esta era a evidência, tá vendo? Foi Mazikin isso. Mas não pode ter sido galinha mesmo? Bom, né? Porque, enfim, né? Alguém fez isso, viu o pé de galinha,
mas deve ter pensado, bom, eu deixei minhas galinhas pretas, então galinha não era. E não pode ter sido outro tipo de bicho, outro tipo de ave, enfim, né? Lá da região. Mas, de qualquer maneira, eles falaram, isso é uma evidência física, deve ter isso daí. Então, uns achavam que os Mazikin eram provavelmente do tamanho de galinhas. E aí, fala assim, e se a pessoa procurar ver eles, né, ele tem que tomar a placenta de uma gata que seja preta, mas não pode ser qualquer gata que seja preta. Tem que ser uma gata nascida de uma gata que também era preta. Já está dificultando o negócio. E aí, ele queima essa placenta, porque era o método comum de fazer qualquer tipo de poção no Antigo Oriente Médio e por muitos séculos. Tem esse negócio, né? Todo mundo sabe, a bruxa tem a poção dela lá, o caldeirão, ela tem que estar queimando ou cozinhando alguma coisa, tem que ter fogo no negócio, né? E ela joga um negócio para o fogo subir, tem que ter fogo. Então aqui mesma coisa, tem que queimar, os babilônicos contaram para eles, né? Você tem que queimar, e aí você esmaga, faz daquilo uma pasta. E daí você passa isso nos olhos, e aí você vai ver os Mazikin. Isso é o que contaram para os rabinos. Né? Ou seja, contaram uma mandinga para eles lá dos babilônicos. Então quer dizer que se eu fizer isso, eu consigo ver. Você tem que passar nos olhos. Aí ele tem que pegar essas cinzas, mas como é que passar nos olhos? Aí explicaram para eles, né? Porque não era sem explicar. Então é assim, você vai pegar essas cinzas e vai pegar um tubo, né? Um tubo de ferro, olha a mão de obra. Não dava para comprar isso, tinha que fazer, né? E aí que tem que ter um selo de ferro também. E aí, por quê? Porque senão os demônios podem te atingir, podem te roubar através disso. E aí você tem que olhar para eles através do buraco desse tubo de ferro melado com as cinzas da placenta da gata preta. Aí os rabinos ficaram nessa dúvida, será? Né? E aí o que eles fizeram? Eles foram testar, né? Porque tem que testar, tudo tem que testar. Eles estavam no século III, vamos testar. Aí o Rav Beivai, quem teve coragem de fazer? Foi o Rav Beivai Barabaye. O Rav Beivai Barabaye fez o procedimento. Imagina a mão de obra. E aí ele disse que viu. Ele viu alguma coisa que ele achou que fosse os Mazikin. Só que ele sofreu dano por isso. Ou seja, deve ter no mínimo pego uma conjuntivite seríssima por ter colocado esse trem no olho. Né? E daí os rabinos foram e rezaram por misericórdia, né? Oh Hashem, ele fez isso só porque ele estava querendo aprender mais, né? Eu sei que pode ter sido uma coisa idiota de se fazer, mas foi em nome do conhecimento. E aí os rabinos dizem que afinal ele foi curado depois, né? Ele se recuperou da infecção que ele teve. Podia ter perdido a vista ou até morrido, né? Mas ele acabou se safando dessa aventura. E esse texto é muito interessante porque, primeiro, ele mostra como os rabinos eram abertos em relação a outras culturas. Muito diferente da religião hoje. Notem isso com muita clareza. Os rabinos eram abertos ao conhecimento. Essa é a tradição que eles receberam. Eles não receberam uma tradição de que nós somos melhores que os outros, nós sabemos, nós temos a alma divina e os outros são animais. Não é bem assim. Eles percebiam que o conhecimento estava distribuído na humanidade. Talvez os babilônicos saibam disso, eles são cheios de misticismo, cheios desses negócios. Vai que eles enxergam mesmo. Porque, diferente do período pós-moderno, que nós temos a ciência para nos revelar como o mundo real realmente funciona. Então nós podemos, com certeza, hoje, descartar crendices como espíritos, demônios, todo esse tipo de bobagem. Nós podemos hoje seguramente descartar, porque nós sabemos mais e melhor, né? Assim como nós descartamos a astrologia pelos conhecimentos que a astronomia nos provê, descreditando e comprovando que tudo aquilo é mentira e é falso. Mas não naquele período. Naquele período não tinha como ninguém bater o martelo e dizer, olha, não existem forças invisíveis, maléficas da mitologia. Não tem como. Era uma história que o cara tinha, vai saber se não é mesmo. Eles nem sabiam, na verdade, por que a pessoa ficava doente de fato. Então eu tenho que testar. E os rabinos se dispuseram a fazer isso. Quer dizer, não um rabino, o Rav Beivai, não, custou meio caro para ele a experiência,
Mas ele disse que viu. Acho que ele falou que viu no sentido de não precisa ver esse negócio de novo. Você viu? Vi. É feio, não queira ver. Né? Não faça isso. Não foi boa a experiência. Mas, como ele sofreu um dano, ou seja, provavelmente no olho, ele meio que corroborou com a própria teoria dos rabinos de Mazik, em que eles eram os causadores de doenças. Então, no fundo, está tudo certo mesmo. Mas foi uma aventura. Disso nós aprendemos o quão longe eles estavam dispostos a ir em nome do conhecimento e da busca. E também como eles eram abertos a novas informações, mesmo que fossem coisas... Porque, veja, eles não consideraram isso um rito de religião. Que fique bem claro. É muito diferente de hoje, com os conhecimentos pós-modernos, a pessoa fazer uma simpatia para ver se funciona. Mas você já sabe que aquilo é de religião, não é um experimento científico que você está fazendo. Nesse caso aqui, não. Era uma coisa que as pessoas faziam porque é um método que, segundo eles, dá tal resultado. Vamos testar para ver. Essa era a jogada que havia, né? Era uma informação nova chegando. Percebam isso. Eles não foram praticar a religião dos babilônicos. Eles foram conversar com um sábio para ver o que ele tinha para dizer sobre isso. E o cara falou que funcionava. Então, eu não acredito nas palavras dele. Eu vou testar para ver. Esse é o ponto. Né? Então, a Gemara continua dizendo assim, Tania, Abba Binyamin Omer, En tfilah shel adam nishma'at, ela beveit hakneset, sheneemar, lishmo el arina ve'el atfilah, b'makom rina, shamte tfilah. Então, continuando nos ensinamentos do Abba Binyamin, cujo desdobramento chegou naquele assunto que estávamos. A Gemara cita mais um baraita ensinado por ele. Ele disse que a reza de alguém só é ouvida plenamente numa sinagoga. Como é dito a respeito da reza do rei Shlomo lá no templo, ele faz uma citação de um pedaço do texto de Melarken Aleph 8, 28. O texto completo começa dizendo assim, ainda assim, tendes voltado para a oração do teu servo e para a sua súplica, Hashem, meu Elohim, e aí a parte que ele cita, ouvir a canção e a reza que o teu servo faz diante de ti nesse dia. O verso seguinte a este conclui dizendo, para ouvir a reza que teu servo dirige neste lugar, que é o próximo verso. Então, com isso se vê, com essa seleção que o Abba Binyamin fez, se vê que a reza de alguém é ouvida, era pensada como ouvida especificamente no templo, do qual a sinagoga é uma miniatura. Isso é um comentário do Rabino Yoshiyahu Pinto. Pode-se inferir que em um lugar de música, né, uma sinagoga onde os louvores à divindade são cantados, então deve haver reza também lá. Então Abba Binyamin falou que a reza só é ouvida numa sinagoga inspirado naquele verso. Isso nos traz algumas revelações culturais. Por exemplo, se a reza, segundo o Abba Binyamin, só era ouvida no templo, e as pessoas só iam no templo 3 vezes ao ano, então isso quer dizer que as pessoas só rezavam 3 vezes ao ano. O que isso nos traz para nós de informação? Como que o judaísmo no período bíblico era totalmente diferente do judaísmo que nós vemos hoje. Hoje é todo um processo, dependendo da vertente, as vertentes mais fanáticas, criaram um processo idólatra, né? Um processo de idolatrar um rabino, uma figura religiosa, e um processo de manter um determinado indivíduo, um determinado judeu, obcecado com a questão da religião. E quando você contrasta isso com a herança, você vê uma diferença muito grande. No caso da herança, no caso dos israelitas, eles tinham vida. Eles tinham a vida deles, eles trabalhavam, eles cuidavam da vida deles. E quando chegava o período de fazer as peregrinações, eles iam lá fazer as peregrinações cumprindo os deveres. Não é? Ou seja, a religião da herança, a religião judaica original, a religião hebraica, podemos assim chamar, era uma religião para você fazer na sua casa e na sua vida. E essa propaganda é dada hoje em dia. Se diz que o judaísmo é uma religião que tem a ver com a sua casa e com a sua vida. Mas na realidade, na prática, não. É um sistema como se fosse igreja. Você tem que estar toda hora atendendo, toda hora indo, toda hora, porque você não quer que você tenha vida. Porque cada vez que você vai no local, é uma maneira de arrancar algumas cédulas a mais de você. Como toda religião é assim. Então, não tem isso de você viver a sua vida e cumprir seus deveres. Tem de você toda hora estar se expondo à supervisão. E no caso do Abba Binyamin, ele colocou esse contexto dizendo, olha, a reza só é ouvida no templo.
né? A sinagoga é uma miniatura do templo? Até é. Mas da prática antiga eu aprendo, então, que reza só é feito no templo. Veja que interessante isso. Porque, então, o que ele quer dizer com sinagoga? Nós falamos isso na nossa última oportunidade. Sinagoga não é um prédio. Assim como o templo não era templo só por causa do prédio, né? Mas por causa da atividade que tornava aquele local sagrado, né? E da mesma, porque antes do templo tinha o Mishkan, que era tão sagrado quanto o templo, e o Mishkan mudava de lugar, não é? Tinha o tabernáculo de Shiloh, o tabernáculo daqui, o tabernáculo de lá. Então a questão toda não é o local, mas o que você faz nele. Então a sinagoga não é o prédio, a sinagoga são as 10 pessoas que concordam em utilizar um determinado espaço para uma determinada finalidade. Eles são a congregação. Beit Knesset, que é o termo para sinagoga em Ivrit, quer dizer uma casa de reunião. Só que esse Beit do Beit Knesset, ele é um Beit eufemístico. Beit quer dizer casa, mas não naquele caso. Naquele caso é um eufemismo para um tipo de agrupamento e o que vem em seguida é a finalidade do agrupamento. Como escola, Beit Sefer, né, a casa do livro. Uma escola não é uma casa de livro. A ideia é um agrupamento para uma finalidade, para os livros, para se dedicar aos livros. Da mesma forma, Beit Knesset não é uma casa física de reunião, mas um local com o qual se concordou se reunir. Portanto, quem cria a sinagoga são as pessoas que frequentam essa sinagoga. Portanto, as pessoas são a sinagoga e não o prédio envolvido nessa questão. E o Abba Binyamin está dizendo isso em contraste com o falado anteriormente, que ele falou que não pode abandonar o outro na hora que você termina a sua reza. Ou seja, ele quer complementar a ideia que ele iniciou de que sua reza enquanto seus problemas, você está falando com o Deus para resolver os seus problemas, não é assim que funciona, né, na espiritualidade que nós herdamos. Você não reza para resolver seus problemas, né? Você é parte de um grupo e a coisa é pensada de maneira em grupo. Então ele diz, a reza individual, portanto, só é ouvida em grupo. Daí a necessidade das pessoas se importarem com a presença do outro ser humano. Porque se você e o divino, pensa o Abba Binyamin, tivessem esse tete-a-tete que nós arrogantemente pensamos que temos, então para que você precisa ir em sinagoga? Ou para que você precisa de outro ser humano? Você não precisa, né? Você e o divino são ali, né? Você trabalha para ele, você está no escritório do divino. Então você é só conversar com o patrão, você tem acesso direto, não é isso? Então o Abba Binyamin falou, então não é isso não. Você precisa de outros seres humanos também para ser ouvido. Você sozinho não é suficiente. Então é uma coisa para, na verdade, desvirtuar o ego daquele que ele trabalhou no começo, que acha que não, vou resolver meus problemas e cada um, né, ema, cada um com seus problemas. Então ele falou, não é cada um com seus problemas no nosso grupo não. Sua reza não vale nada sozinha, ela só vale em associação com outras pessoas. Entende? Então essa é a questão do templo. A sinagoga é um mini templo justamente por causa das pessoas que fazem parte disso. Portanto, as pessoas são o mini templo, nesse sentido, não é? E esse é o ponto. E aí ele acrescenta mais uma questão, de que o templo não era exatamente um lugar de reza. O templo era um lugar de música. As pessoas não iam no templo especificamente para rezar. As pessoas iam no templo para trazer ofertas, cumprir os mandamentos lá, de trazer o bicurim, de trazer o homer, ou de trazer o que fosse para trazer no templo, não é? Apresentar os primogênitos, fazer todo o negócio de trazer e entregar para o sacerdote. E os levitas cantavam, enquanto os processos de abate dos animais e a queima, o churrasco sagrado, né, que eram as ofertas, enquanto isso era feito, os levitas cantavam. Então a pessoa ia mais para ouvir música do que necessariamente para rezar. E no meio tempo a pessoa se inspirava, rezava, agradecia o divino, muito obrigado, e pedia alguma coisa que quisesse pedir, enfim.
O templo era para isso, veja, ele não era um lugar específico onde o sacerdote uma hora parasse e falasse, irmãos, vamos rezar. Não, não tinha isso. Individualmente a pessoa poderia, né, uma mulher ali e tal, como a Hannah, chega lá e fala, eu queria ter um filho, né, e tal. Mas ela não estava ali no sentido de que está todo mundo fazendo reza. Ela estava, enquanto as pessoas estão fazendo oferta, enquanto os levitas estão cantando, quero aproveitar aqui para pedir para o divino que eu gostaria disso, não estou conseguindo e tal, né? E nesse sentido, percebe? O templo é um lugar de música. Então, no lugar de música, ele diz, tem que haver reza. E aí vem as tradições para querer, digamos assim, trazer isso à vida. E aí, por isso que você tem essa função, que é a função muito importante, função do Shaliach Tzibur, o condutor da reza, que em geral, não necessariamente, nem obrigatoriamente, mas em geral é um cara que sabe cantar. Para que ele possa cantar as músicas, cantar a reza. Assim como a Torá é lida cantada, a reza também, preferencialmente, se for possível, se a pessoa tiver o talento para isso, porque quando não tem, tipo fica horrível, então é melhor não cantar, melhor falar mesmo. Mas quando a pessoa tem o talento para cantar, então é legal a pessoa fazer isso, e aí, entendeu? Ela traz essa aura ali, portanto, onde tem música tem que ter reza nesse aspecto. É uma coisa legal, se for possível de fazer. E aí a Gemara continua. Amar Avin barav Ada, Amar Rabbi Yitzchak, Menayin shakadosh baruch hu matzui beveit hakneset, shneimar, Elohim nitzav badat el. Ao explicar então essa declaração do Abba Binyamin, o rabino Ravin barav Ada disse que o rabino Yitzchak tinha dito, de onde é que nós derivamos a ideia, né, a tradição, de que o santo, bendito seja, está localizado numa sinagoga. Bom, está declarado, ele cita Terrilim 82. Elohim está na congregação de El. No meio dos juízes, ele julga. Então a expressão congregação de El, força divina, El quer dizer isso, não? Seria o lugar onde as pessoas se reúnem para cantar, celebrar, e a divindade estaria então localizada entre estes da sua congregação. Não? Se você notar o Terrilim, que ele quis usar como eufemismo, o Terrilim está meio que falando de um tribunal. Né? Ele está na congregação de El, no meio dos juízes ele julga. Mas como eufemismo, congregação de El, está fazendo um paralelo com Elohim, então a congregação de El encaixa no que o Abba Binyamin quis dizer com sinagoga. Sinagoga é a congregação, não o prédio, são as pessoas. Essas pessoas, a congregação de El, ou seja, a congregação daqueles que consideram a força divina no mundo real, o Elohim está com essas pessoas, né? O Elohim se manifesta com essas pessoas. E no meio dos juízes, ele julga, depois vai ser comentado um pouco mais a respeito disso. Então esse verso alude à ideia de que quando essas pessoas concordam e se reúnem, o Elohim está no meio delas. Isso alude a um conceito que foi também mencionado, de que essa questão do ser humano se unir com outro ser humano, como vocês estão fazendo comigo agora, não é? Vocês se dispuseram a comparecer e ler junto, e pensar junto, e possivelmente fazer algum comentário, pergunta e tal, estudar juntos. Essa motivação em fazer isso forma entre nós uma congregação. E, portanto, esta congregação é aonde o Elohim está. E esta é a grande questão ali, portanto, da formação de uma congregação. Isso requer que você supere o Yetzer Hará, o ego, né? Que não tem a ver com a união do outro, mas de si mesmo. Né? No caso de você contemplar a própria presença e aceitar a presença do outro tal qual ele é. O ego não aceita o outro, tem dificuldade na convivência, como nós falamos. A questão da disputa, a questão do uso utilitário da presença do outro. Então, quando pessoas se reúnem para uma coisa para além do seu próprio ego, o divino, obviamente, automaticamente, eu espero que você perceba, está no meio. Né? E esse é o conceito aludido pela ideia. Bom, daí o Paulo abre um parêntese para fazer uma pergunta sobre um termo. Ele está falando se o termo El
que é o termo tradicionalmente utilizado na Bíblia hebraica para se referir ao divino, não é o Deus do panteão cananeu. Os cananeus tinham muitos deuses, não só os cananeus, os fenícios, todos os povos ali de linguagem ugarítica, utilizavam o termo El ou Il, é muito mais comum, Il, para se referir à ideia de divino. Então, o termo El não é nome, termo El é um eufemismo, é um termo que se refere, que é utilizado para se referir a uma ideia. Elohim é a corrupção desse termo, porque eles eram politeístas, eles tinham muitas divindades, mas eles se referem às suas divindades de uma maneira específica. Eles sempre chamam, apesar de ter muitos deuses, eles não chamam o Deus deles de Elohim no plural, eles chamam de El isso, ela aquilo outro. E tal. Eles têm esse respeito, para eles era respeitoso fazer isso, qualificar quem era o cidadão. E eles tinham a expressão El, que é da onde vem a versão árabe disso, que chama Deus de Allah. Allah e El são dois termos que são relacionados entre si, representando ideia de divindade. Então depende da população, cada um pronunciava de um jeito. Portanto, não é nome, El. El é um eufemismo para força. O que El significa é força, ou poder, ou autoridade. E aí depende do contexto. Aqui no nosso, obviamente, congregação de El se refere à força divina que nós consideramos, não é? Pela corruptela que nós fizemos do termo, utilizando Elohim. Ok? E Elohim para nós é, portanto, o significado é força. Elohim também não é nome. Elohim quer dizer forças, poderes, autoridades, e é o nosso jeito de se referir ao divino, e chamando o divino de forças, nós tiramos do divino a pessoalização. Ou seja, não é mais uma pessoa, porque não tem como uma pessoa ser mais de uma pessoa, só pode ser uma pessoa. Não é? Então, quando nós dizemos que o divino é forças, nós estamos dizendo que não é uma pessoa, são as forças da natureza. Se vê manifesto nas forças naturais, nas forças reais que existem aí no mundo à nossa volta. E aí, daí cabem outros desdobramentos. Muito bem. Prosseguindo. Ominaim la'asara shemitpalelim shishchina imachem. Shenemar Elohim netzav ba'adat el. E aí, usando o mesmo verso, agora há pouco mencionado, o Talmud prossegue. E da onde nós derivamos a ideia de que 10 pessoas que rezam, a divina presença está com elas, como está declarado, né, no verso que acabamos de ler. Elohim está na congregação de El. Então, se o número mínimo de pessoas que constitui uma congregação é um quórum, isto é, 10 pessoas, então esta é a evidência, porque o texto diz que o Elohim está na congregação. Isto é mais uma evidência do que eu estou explicando agora, de que quando Abba Binyamin falou que o Elohim está na sinagoga, porque a sinagoga é o mini-templo, ele não falou do prédio, e assim, portanto, com o templo. Ele falou das pessoas. As pessoas são a sinagoga, não o prédio onde as pessoas eventualmente estejam dentro. O prédio pode mudar. O que forma uma congregação são os indivíduos. E aí, é claro, precisa ter uma união de seres humanos mínimo para a gente constituir uma congregação. Esta união, dizem os rabinos, são 10 seres humanos, 10 indivíduos que se reúnem e dizem, vamos fazer isso? Vamos. Pronto. Temos ali uma sinagoga. E aí a Gemara continua. Uminaim lishlisha sheyoshvim badim sheshchina imachem. Shneimar bekerev Elohim ishpot. E aí, considerando agora a parte final do verso, o Talmud prossegue. Mas então de onde é derivado que 3 pessoas que se sentam em julgamento, portanto são juízes, a presença divina, Shekhinah, está com eles? Bom, do que é derivado, né, no final do mesmo verso. Como se diz, ele julga no meio dos juízes. Então o número mínimo de juízes aceitável
para um julgamento dentro da visão legislativa judaica antiga são 3. Ou seja, dentro desta visão de mundo de como o juízo deve ser feito, um juiz só não é suficiente para julgar caso nenhum. E aí são várias as lições que nós podemos tirar disso. Primeiramente, a ideia, né, o juiz é a figura importantíssima dentro dessa cultura dos hebreus. Houve até uma era onde o povo era governado só por juízes, né, mostrando aí a importância desses indivíduos. E, não obstante a importância do indivíduo, ninguém pode ter consigo, concentrado em si, o poder da verdade absoluta. Preciso que essa capacidade de julgar e decidir a vida do outro seja dividida, seja avaliada com outras pessoas. Um juiz pode ser competente em tese, mas essa competência só se verificará quando comparado com outros profissionais do mesmo ramo. Logo, quando você entrega as coisas na mão de um único juiz, você não tem como saber se ele é mesmo justo, se ele é mesmo correto, se o que ele está decidindo está mesmo certo. Ele vai te falar baseado na carteirada de ele ser um juiz, ou baseado na força policial que ele pode usar contra você, mas você não tem como saber. Né? Aí vai dizer, não, mas ele é confiável. Mas quem disse? Até parece que juiz corrupto é uma raridade. Acho que é bem o oposto disso. Né? Então, isso também era verdade no mundo antigo. Coisa mais rara era ter um juiz honesto em qualquer povo. Né? Então, a pessoa que tem poder não pode ter poder sozinha. Então, já começa na legislação. O mínimo para você legislar são 3. 3 indivíduos, não pode ser colega, não pode ser parente. Tem que ser 3 profissionais que consigam ali melhorar mutuamente a sua análise do respectivo caso, no objetivo de se chegar a uma determinação justa e correta, de acordo com a legislação. Então, 3 juízes é o mínimo. E aí, portanto, 3 pessoas, 3 seres humanos que dispuseram, que abriram mão do seu ego para ouvir o outro, que pode lhe corrigir, pode dizer, não, mas esse apontamento seu está equivocado, porque a legislação aqui, nesse ponto e nesse ponto, aponta para essa direção e não para essa que você está dizendo. Então, o cara abrir mão do ego dele para se permitir isso, o divino está no meio dele. Porque aonde está o divino? Divino aqui é referido no texto, né? Perceba aqui nos 2 casos e nos demais, pelo termo Shekhinah. Shekhinah é o eufemismo da Neshama. Né? A Neshama é, portanto, a consciência em nós, que é a nossa semelhança com o divino, o intelecto ativo aludido pelo Ramban, e o intelecto ativo, a Shekhinah, são sinônimos na linguagem das escrituras e talmúdica. Portanto, o divino estar no meio é o divino estar em meio à consciência. O ser humano lúcido, o ser humano consciente é o ser humano que tem em si o divino. Perceba isso. Que, portanto, não é o fantasma descendo e você incorporando. Né? Você não é um médium do divino, não se trata disso. E sim do fato de que a consciência, a lucidez, a clareza do intelecto, isto é em você o manifesto do divino. E, portanto, da Shekhinah. Portanto, a Shekhinah está entre os juízes. Porque esse método de fazer justiça, que considera o outro e que, portanto, diminui o ego humano, a diminuição do ego é o aumento da consciência e, consequentemente, da presença divina. Então isso tem a ver, perceba, com o dito anterior, já que o divino está com 10 seres humanos que se toleram, que se respeitam e que participam e que formam eles mesmos uma congregação. O divino está nisso, nessa capacidade do ser humano de abdicar do próprio ego e aceitar a presença do outro, a presença do outro ser, tal como ele ou ela é. Que isso que é o amar o seu próximo como a ti mesmo, aceitar a existência do outro, tal como ele ou ela é. Então, aqui, da mesma forma. E prossegue-se nesse tipo de linguagem. Uminaim lishnaim sheyoshvim veoskim batorah sheshchina imachem. Shneimar az nidbru irei Hashem ish el reeu vaikadshev Hashem. Então, de onde é derivado que 2 que se sentam e se dedicam ao estudo da Torá, a presença divina, a Shekhinah,
está com eles, como está declarado. Então, os que temiam ao Hashem falavam uns aos outros, e o Hashem ouvia. E aí o resto do verso prossegue, porque ele não cita o resto, né? Ele só cita ali. Isso aqui, para quem não sabe o que quer dizer e quer aprender, Vav, Gimel, né? Isso aqui é um eufemismo como o etc. em hebraico, Vechadome, né? E etc. Então isso aqui é só para você aprender, caso você não saiba disso. E ouviu, e um livro de recordações foi escrito diante dele para os que temem ao Hashem e pensam em seu nome, que é uma citação do Malachi. Isso quer dizer, então, que a presença divina ouve quaisquer dois indivíduos que falem um com o outro sobre isso. Então veja que o grau de profundidade está aumentando, né? Duas pessoas que a expressão utilizada é oskin, eles se ocupam com a Torá. Ocupar-se com a Torá é muito diferente de ler a Torá, ler uma revistinha, ler Parashá ou qualquer dessas coisas. Ocupar-se quer dizer fazer um estudo aprofundado, uma reflexão profunda com a Torá, com os apontamentos que a Torá dá. Isso é osek batorá, ocupar-se com a Torá. E é, portanto, diferente de coisa devocional. Ok? Então, veja, essas duas pessoas se ocupam. O que eles têm de característica? Então, o verso utilizado dá uma dica. Né? Eles são Irei Hashem. Eles temem ao Hashem. Como nós já explicamos em outra oportunidade e temos obrigação de reiterar cada vez que usamos essa palavra, Ire, ou irá, o temor do Hashem, não é medo. Hashem não é um psicopata, não é um Kim Jong-un celestial, disposto a matar os outros, não é? Que odeia as pessoas, que odeia determinado grupo. Não é nada disso. O irá, o que é popularmente traduzido como medo, na verdade se refere a uma reverência profunda. E essa reverência, para que você compreenda a questão, ela é muito similar, ela é um eufemismo útil para chegar nesse entendimento, é a sensação que nós temos, graças ao atual conhecimento em astronomia, quando nós vemos uma imagem da imensidão do universo. Né? Quando você pega lá uma das fotos que o satélite Hubble tirou do espaço, você olha a foto, ao ponto de onde ele tirou, e é um ponto assim minúsculo. Assim, uma coisa minúscula, um pixel que seja. E ele focou toda a potência dele naquele pixel. E aí quando você vê o que ele tirou do pixel, tem galáxias inteiras naquele pixel. Então você descobre o quê? Que num pontinho escuro do céu, que você está olhando, você não está vendo nada, ali o instrumento está vendo galáxias e estrelas e sóis e milhões de estrelas. E você percebe a nossa pequenez. Né? Você percebe a nossa condição ínfima. Né? Nós temos uma mania de grandeza, graças ao ego em nós. E é por isso que nós passamos muitos séculos nesse planeta achando que o universo girava em torno do nosso umbigo. E agora nós descobrimos que tanto não é isso. Né? Nós nem somos os animais mais importantes nesse planeta. Como o nosso planeta não é centro de nada, nem o nosso Sol, a estrela maior que nos dá vida, também não é centro de nada, é uma estrela anã, irrelevante, perto de grandes outras estrelas que já foram observadas, que são milhares de vezes maior que o Sol, e você tem outras galáxias muito maiores e distantes, e aí você olha as distâncias, você fica impressionado, né? Porque nós descobrimos que a luz é a coisa mais rápida que existe no universo, né? Então nós descobrimos que não tem como uma coisa viajar mais rápida que a luz. O Adriano está fazendo um comentário ali, porque ele é, né, conhecedor de que a Ultra Deep Field do Hubble é uma área equivalente a 1,20 da Lua cheia. Então, ele está, né, aludindo ali, quem tem mais conhecimento em astronomia entende muito mais isso que eu estou falando. Eu sou um mero leitor e consumidor, e não profissional da área. Então, assim, eu estou usando a astronomia como exemplo, porque a astronomia é extremamente impactante, não é? Para mostrar o que é irá, o que é temor do divino. A luz é a coisa mais rápida que existe, não é? E ela é equivalente a 299.792.458 metros por segundo. Ninguém consegue viajar nessa velocidade, fisicamente falando, só a própria luz mesmo.
E não há, pelo menos até onde eu sei, uma esperança de um dia a gente chegar nisso. E mesmo assim, para você ir daqui para Marte, você leva uns 15 minutos para chegar lá. Se você conseguisse ir na velocidade da luz, que é o tempo que a NASA leva para se comunicar com o robozinho que eles colocaram lá. Isso aqui do lado. Né? Então você imagina se nós tivéssemos uma máquina mágica que fosse mesmo capaz de ir na velocidade da luz, que nem no filme do Star Wars. Mesmo assim, para chegar em alguns galáxias, você ia levar milhares de anos para conseguir chegar no lugar, porque o universo é grande demais e nós somos pequenos demais. Então não tem como. Né? Dentro da nossa atual conhecimento da realidade, não tem jeito de fazer isso daí. O que nós aprendemos disso? Desse nosso ponto solitário, desse planetinha ínfimo e insignificante no meio da vastidão do universo. Nós aprendemos quão pequeno nós somos. Essa nossa mania de grandeza, senso de importância, isso cai, isso acaba. Pelo menos tem que acabar se a pessoa tiver lucidez. E no que você realmente considera isso, e considera, portanto, a biologia, revelando a nossa humilde origem, não é? Como um mero animalzinho, medroso e que não sabia de nada, que durante 295 mil anos ficou aqui nesse planeta, sem nem saber o que estava fazendo aqui. Não é? Evoluído de outros tipos de animais que sabem menos do que nós ainda. E aí, há cerca de 6 mil anos, mais ou menos, alguma coisa aconteceu na nossa cachola e nós começamos a desenvolver meios de usar melhor a nossa linguagem, que provavelmente já existia, mas era muito primitiva ainda. E aí nós conseguimos melhorar o negócio e melhorar a nossa investigação e passamos a prestar atenção em nós mesmos e tentar investigar como que a natureza funciona. E de lá para cá, nós cometemos um montão de erros por causa de coisas erradas que nós pensamos, que nós estamos tentando agora corrigir. E nós descobrimos a nossa pequenez, a nossa insignificância. E não obstante a tudo isso, nós temos uma tradição que mostra o divino nos perseguindo em todas as culturas, em todos os povos. Povos têm noções do divino, o divino quer alguma coisa com eles, o divino tem alguma coisa... A realidade é mais do que isso que vocês estão pensando. Vieram esses profetas, esses homens incômodos, esses filósofos, esses chatos, que não deixaram as pessoas em paz e disseram para elas, vocês têm que olhar para além, tem alguma coisa além disso. E inspirados por essa coisa de buscar conhecimento além do observável, foi que os primeiros grandes nomes da ciência, né, como o próprio Sir Isaac Newton e grandes outros que vieram logo em seguida, e antes dele também, tinham essa motivação. Né? A divindade está aí, nós não entendemos o que é isso. Só essa curiosidade, eu não estou nem discutindo o valor da ideia, só a curiosidade motivada por isso, nos levou a querer saber mais da realidade em física, química, biologia e todos os conhecimentos que hoje nós desfrutamos, de medicina, tudo, a eletrônica e tecnologia. E tudo isso vem de nós agora termos um pequeno vislumbre, pouquinho, 300 aninhos não é nada, comparado com outras espécies de hominídeos que nós descobrimos, que passaram 2 milhões de anos aqui nesse planeta, e é possível que a gente não chegue nem a 1000, não é, para frente. Capaz de a gente ficar sonhando, como vai ser a humanidade no ano 3000? Bom, eu não sei se vai ter nem daqui a 100 anos, no ritmo que nós estamos indo. Não é capaz de terminar. Nós seremos menos bem-sucedidos do que ancestrais nossos, que eram muito mais primitivos do que nós. Então, será que nós somos mais inteligentes ou mais burros? Aparentemente mais burros. Né? Então, percebam que isso gera ira. Isso gera uma sensação de pequenez, não da história. Perceba o que eu quero dizer. Você pode se achar pequeno, insignificante, por causa de uma história que você tem na cabeça. De que você não vale nada, de que você não sabe nada. Isso é criado pelo ego humano, pelo Yetzer Hará. Não é disso que eu estou falando. A sensação de pequenez gerada pela Neshama é uma sensação não de você se reconhecer menor do que você é, mas exatamente como você é. Quando eu me reconheço como mais um animal na escala evolutiva, eu não estou me diminuindo. Eu estou admitindo um fato sobre mim mesmo. Perceba aí a diferença. Eu não estou me diminuindo quando eu digo que sou parente do chimpanzé. Eu estou admitindo um fato. Eu sou mesmo parente do chimpanzé. Se diminuir seria dizer que não, nem isso eu sou. Aí eu ia ter que inventar alguma coisa para justificar essa fantasia.
Não, a verdadeira humildade não está em você inventar que você é pequeno, mas você reconhecer o seu verdadeiro tamanho. Não está em você inventar que você é ignorante, negar um saber que você tem, por exemplo. Você não tem que negar um saber que você tem para mostrar que você é humilde. Não é isso que é ser humilde, negar o que você sabe. Não. Humilde é você não falar do que você não sabe, no caso. Você admitir ter um conhecimento que você não tem. Isso sim é perder a humildade. Você tem que saber até onde vai o seu limite, como a ciência, que eu amo tanto, mas eu não tenho a expertise. Minha expertise é outra, eu me dediquei para outra coisa. Mas eu ouço os especialistas, porque são eles que sabem do que estão falando. É isso que nos faz ouvir nossos professores de história, nossos professores de português, nossos professores de inglês, nossos professores de física, nossos professores de química, nossos professores na área da astronomia, enfim. As pessoas que se dedicaram para isso, eles também não dominam todos os conhecimentos, eles também escutam outras pessoas. Porque eles sabem, eu sei só até aqui, dali para lá eu já não sei mais. Então eu preciso que outras pessoas que se dedicaram para aquilo lá, da arqueologia e de tudo mais, me digam do que se trata. Não é? E isto é o exercício da verdadeira humildade, que se traduz no termo irá. Quem teme o Hashem, portanto, sabe o seu lugar no mundo. Tem consciência do seu lugar na realidade. E esta visão é a visão mais louvável e mais importante de toda a tradição judaica. Os sabinos chegam a dizer que todo o conhecimento depende disso. Não tem como você aprender Torá se você não tiver Irat Hashem, se você não tiver temor, se você não tiver a sensação de grandeza, de maravilhamento perante o Hashem. E o que é o Hashem? Ora, o Hashem, para nós, só se manifesta de uma única maneira, através da realidade. O Hashem é a unicidade absoluta. Aquilo que é a unicidade absoluta, nós não temos acesso, de fato. Mas existe algo em nós que é semelhança disso daí. Este algo em nós é a nossa consciência. E a nossa consciência, ao contemplar a realidade, percebe, se maravilha com isso. Porque é esta mesma consciência que fez com que todos os grandes homens e mulheres da humanidade buscassem o conhecimento que estava escondido por trás da natureza. E que motiva as pessoas até hoje. E que as move, que incentiva o cara a ficar anos estudando um negócio e se desgastar naquilo ali. Essa ânsia de conhecimento vem da onde? Vem da Neshama. Ela nasce na criança, quando ela começa a desmontar brinquedo para querer saber como ele é. Se a pessoa não deixar aquilo morrer nela mesma, não é? Ela está dando vazão para a sua Neshama, para o seu desejo, sede de querer saber mais, porque o universo, a realidade, é uma maravilha. Como diz Hashem, a sua obra é maravilhosa. Então, quando eles diziam, Hashem, os céus, né, obra das tuas mãos são maravilhosos, eles não estavam fazendo um elogio barato para bajular um psicopata celestial. Eles estavam expressando, eu queria entender o que é isso, eu queria ir lá, eu queria saber mais desse negócio, meu coração pulsa de vontade de saber mais disso. E hoje nós temos um privilégio maravilhoso, que hoje nós podemos ter um pouco mais de acesso do que as pessoas do mundo antigo jamais sonharam que seria possível. Hoje dá. Hoje muita coisa que não tinha como, era só para astronauta, só para quem está lá. Hoje não, hoje você abre uma página e tem um monte de coisa para você ler, para você estudar, para você se maravilhar, para você olhar. Dá para ver foto de Marte agora mesmo. Coisa impensável. Você imagina você poder ir na Roma Antiga e mostrar para um romano, olha aqui essa paisagem. E o que é isso? Isso é Marte, que vocês falam, que é o Deus Marte. Vocês falam? Então, é aqui, ó. Olha lá. Pena que não tem ninguém morando lá. Imagina, ele ia cair duro se ele não te matasse em seguida. Mas percebam, nós temos privilégios que nós não damos o devido valor. Então isso, dar o valor ao conhecimento, se queimar por dentro de vontade de saber as coisas, isso é Irat Shamayim. Isso é o temor ao Hashem. Temor ao Hashem não é ter medo de Deus. Temor ao Hashem não é ser uma ovelha estúpida e obediente, fanática de nenhum tipo de religião, como querem fazer parecer os fanáticos. Eles usam o problema do eufemismo do temor, né, do medo, para poder usar, não, nós temos que ter medo do Hashem porque ele costuma matar os outros. Mas essa é a narrativa dos insanos. Nós aqui ecoamos a narrativa dos lúcidos, né, do racionalismo. E, portanto, o temor ao Hashem
é essa sensação de maravilhamento perante a realidade. E a divindade não é outra coisa a não ser a realidade. E, portanto, nós somos devotos disso, da busca incessante pelo saber, porque o Hashem tem muito saber para oferecer, mas a humanidade precisa estar lúcida para poder usufruir. E, portanto, é por isso que é dito em seguida que eles pensam no seu nome. O que é o nome do Hashem? Não é nome próprio. Aliás, o Hashem não tem nome próprio. Não é? Eu espero que isso seja claro a esse ponto. Não é uma pessoa. Então não tem RG, nem identificação, nem passaporte, nem nada disso. Não tem nada disso. Então o que é nome do divino? O que é isso, nome? Ué, nome é a essência, é uma alusão à essência do divino. É por isso que é dito, o seu nome será conhecido perante mim. Por que o seu nome? O seu que estuda. Por que o seu nome, o Hashem sabe o seu nome em que sentido? O seu nome para o Hashem não é Adriano, Paulo, Glauci, não é seu nome da sua mãe que te deu. É sua essência. Só me chamar. Isso é conhecido pelo divino. Porque isso é parte do divino. E se o divino é o originador da realidade, portanto, ele é o perpetuador disso mesmo. Por isso que é dito, esses terão seu nome perante mim. Eu os conheço pelo nome. Pelo nome, por causa da essência. Eles pensam no nome do Hashem, isto é, em sua essência. Então, perceba, por isso que eu disse que o grau de profundidade ia aumentar muito. Eu espero que você tenha visto, né, através da sua atenção, como que aumentou mesmo, de um trecho para o outro. Né? E aí, a Guemará completa, porque nesse mesmo verso tem isso, de pensam no nome. E aí a Guemará traz uma ideia muito interessante. Mas lechoshvei shmo. O que é esse verso aí que falou, pensam no nome? Veja, para qualquer mistificador não precisa explicar esse verso. Ué, pensar no nome, obviamente, quer dizer pensar a palavra Elohim, ou pensar a palavra tetagrama, ou pensar qualquer nome. Porque Deus, para eles, tem nome próprio, como nome de objetos. Né? Mas os rabinos não entendiam dessa maneira. Então eles falaram, peraí, mas pensar no nome? Né? Se o Hashem não é uma pessoa, não tem nome, então o que quer dizer pensar no nome? Amarav Ashi, Hashav Adam Lasot Mitzvah, Venenas, Loyasa, Meala Lava Katuv, Keilosa. Então Rav Ashi esclareceu. Vou te dar uma analogia. Uma pessoa pretendia cumprir uma mitzvah, mas veio circunstâncias de força maior, fora do seu controle, e ele não conseguiu, ele não cumpriu a mitzvah. Pois é, o verso atribui o crédito como se ele tivesse feito. Então, isso é a analogia que ele usou para explicar o que quer dizer os que pensam no seu nome. Perceba aí, né? Se uma pessoa teve a intenção de fazer algo bom e não conseguiu, então o que essa pessoa teve? Ela teve uma inclinação, um desejo, mas não deu certo. Como a pessoa que queria entender o que é estrela, mas não consigo, porque eu não tenho lá, não tenho ninguém que me explique, eu não tenho acesso, mas eu queria muito. Pois é, esse desejo pelo saber, esse desejo por fazer o bem, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, praticar a bondade, que queima na pessoa, que se liberar ela vai. Pois é, isso daí é o referido como os que pensam no seu nome. Ele quis fazer, ele quer fazer a mitzvah, mas ele não consegue por alguma razão. Pois é, ele não tem problema, ele recebe o mérito como se tivesse cumprido. Mas se você não fez nada concreto, como que você recebe o mérito? Isso é uma alusão para você entender que pensar no nome divino, portanto, é inclinar-se a isso. Não é pensar com a mente na palavra que você leu escrita numa folha de papel. Portanto, não se refere a isto, a um processo mental. Se refere a uma inclinação da própria Neshama. A ânsia, a busca pelo saber. E você, portanto, dar vazão a isso através do seu comportamento. Percebam, né? Para onde nós fomos com isso? Então, é muito maior do que nós e nós ardemos de desejo por isso. Nós queremos mais, nós queremos saber mais e refletir mais e aprofundar mais. Enfim, nos transformar através disso. Que é o que foi referido como o Sek Batorá. Nós queremos nos ocupar com isso. Não só ler curiosidadezinhas e coisinhas. Não, transformação. Eu quero uma completa transformação. Eu quero que isso sirva mesmo para me renovar completamente.
Bom, eu não preciso dizer que tem muito mais coisas, mas nós temos um horário, o horário tem que ser respeitado. Às vezes nós passamos um pouquinho aqui e ali, porque os temas vão se aprofundando, mas nós vamos parar por enquanto. Nós estamos aqui nesse trecho do DAF, e nós continuaremos a partir disso, na nossa próxima aula. Eu agradeço vocês, cada um de vocês que compareceu, prestigiou, nos honrou com a sua presença, com a sua participação. Muito obrigado por terem vindo, por terem ouvido. E nós daremos continuidade na nossa próxima aula Bezrat Hashem. Quarta-feira e quinta-feira nós teremos estudo novamente. Muito obrigado a cada um. Uma boa noite, um bom descanso. E até a próxima, Bezrat Hashem Yitbarach.